Escutar é importantíssimo, porque às vezes a gente só escuta a nossa voz. Às vezes a gente quer falar para nós mesmos, né? E o escutar, não só o dia a dia do trabalho, mas também escutar a vida pessoal de quem está do seu lado, de um diretor, de um par, vai trazer uma série de insights, né? E eu tô vendo que o sucesso hoje para mim não está no extremo, está no equilíbrio. Eu quero mais tempo com a família, eu quero mais tempo com a minha esposa, eu quero também, além de ser um bom executivo, quero ser um bom mentor. Eu acho que isso aí vai mudando com o tempo. Bom, se eu quero ser diretor dessa área, o que esses diretores fizeram para chegar lá, de onde eles vieram, o que eles conhecem, etc, etc. E aí eu fui criando, dentro desse mapa dessas empresas, os próximos passos. Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94 m. Vambora? Hoje eu tenho o prazer de receber um líder reservado, mas com uma visão clara e estratégica, com um senso forte de execução e transformação. Ele é formado em engenharia pelo Mackenzie e tem programas executivos pela FGV, pela AMD, pela London Business School. Ele tem mais de 20 anos de experiência liderando grandes operações de transformação digital, inovação e crescimento sustentável. Ele já atuou como CEO em empresas como Tribanco e hoje lidera iniciativas inovadoras como CEO na Caixa Pré-Pagos. Agora, o que o currículo dele não conta é que ele é um apaixonado por explorar novas culturas, morou em outros países com a família e recentemente completou o Caminho de Santiago como parte de uma profunda reflexão de vida. Ricardo Batista, que honra ter você aqui no Lugar de Potência. Prazer é meu. Tá com quem a gente gosta e admira. Agora, tua fonte é impressionante, sabe tudo. Olha que eu nem comecei a fazer as perguntas ainda. E quando eu falei que é discreto, porque realmente não foi na internet que eu consegui essas informações, mas vamos lá. Ricardo, começando um pouco mais das tuas origens, me conta, você vem de uma família de banqueiros, executivos já do mercado financeiro? Eu peguei muita fila em banco, mas não, banqueiro não. Cara, eu sou filho e neto de imigrantes portugueses. Vieram para cá na década de 40, 50. Portugal estava muito mal, né? E tinham várias opções. Parte da família do meu pai foi para a Inglaterra, para os Estados Unidos, e parte veio para o Brasil e da minha mãe também. E eles se conheceram aqui. O meu pai era concorrente do meu avô. Eles se adaptaram numa região aqui em São Paulo, na região da Lapa, onde tinha muitas fábricas ali. E aí começaram a montar pequenos negócios, restaurantes, padarias, aí foram crescendo. Então eu vivi nessa dinâmica de imigrantes que trabalham que nem uns malucos, né? Com um olhar diferente do Brasil. O Brasil com uma grande oportunidade de fazer a vida, né? E isso aí também tem um pouco com o meu comportamento que eu fui percebendo ao longo do tempo, né? Essa visão, depois que eu fui para Portugal, que eu percebi mais algumas características do meu dia a dia, né? E como que essa experiência como filho de imigrantes moldaram tua visão sobre trabalho e sucesso aqui no Brasil, que você passou rápido, eu queria explorar aqui contigo? Quando eu comecei no ambiente corporativo, o que eu ficava impressionado é que a minha dinâmica ela era de extrair o máximo do dia, né? E aí era o cara sempre o último a sair. E eu falei assim, pô, mas isso aqui tem alguma coisa de errado com o meu comportamento, né? Mas é que a minha sede de aprender rápido, né, e de tirar o máximo, tinha um pouco daquele dia do varejista, que sabe que é o último a fechar a porta e só vai quando o dia está feito, né? Então isso mudou um pouco o meu olhar empresarial, aquele de aprender e de ver onde que eu conseguia maximizar resultado e lucro, né? Mais do que ter uma ocupação, um cargo. Acho que isso também me ajudou bastante, né? E me conta, quando você foi fazer lá engenharia, quais eram teus sonhos de carreira naquele momento? Eu sempre fui bom, né? E amava matemática. Então eu me destacava com algum esforço, eu ia bem. E eu fiz um colégio de exatas no Mackenzie, né? Depois tinha engenharia no Mackenzie que eu passei fase também. E aí eu sempre tinha um olhar da matemática, né? E eu tinha um sonho de ser piloto da Força Aérea ou ser engenheiro. E aí adolescente, comecei a pesar que eu tinha que sair de São Paulo para a Força Aérea. Eu falei, não, vou fazer engenharia que está aqui perto de casa, a vida vai ser mais tranquila, né?
E aí, como eu me formei em engenheiro, e na minha turma tinham muitos construtores, né? Acho que aí veio minha grande frustração, né? Porque eu também queria ser um grande construtor, eu queria ser... tá naquela turma, sabe, que estava empreendendo, mas não, eu fui ser um engenheiro de obra. E eu me frustrei um pouco, e aí eu fui buscar outros caminhos, né? E aí, quando você começa no mundo corporativo, puxa, você começa a ter tua carreira em banco, uma carreira encaminhada, que já tinha aí, passando aí por algumas instituições interessantes. Mas tem um ponto aqui da tua carreira que eu queria explorar, que você aí decide se mudar para o exterior, fazer mochilão mais velho. Você já não era adolescente, já era formado. Me conta um pouco da onde que veio essa ideia, era algo represado, apareceu? Eu tinha feito um mochilão antes, quando eu terminei a engenharia e eu fui trabalhar 3 anos como engenheiro. Eu trabalhei aqui no Trade Center, trabalhei aquela escola de música grande que tem ali na Estação da Luz. Obras importantes, mas eu não estava feliz. E aí fui fazer uma pós-graduação em administração. E aí acho que outro insight importante são das relações, né? Eu sentei no banco escolar com pessoas que estavam no mundo corporativo, que eu não encontrava na engenharia. E aí eu comecei a entender que um trabalha numa multinacional, outro está no mercado financeiro. Eu falei assim, opa, é com essa turma que eu quero andar. E aí eu tinha um bloqueio, né, bobo, né, de falar para o meu pai que eu não ia seguir com a engenharia. Eu falei, putz, então se eu mudar de carreira, eu vou ter que ir para arrebentar, porque eu não posso frustrar os meus pais, né? E a minha preocupação era com meu pai, né? Pô, paguei a faculdade de engenharia, agora você não vai fazer? E aí eu vendi um carro que eu tinha e fui para... me matriculei num curso de espanhol em Madrid e um curso em Berkeley, né? Eu falei assim, não, eu vou me preparar para ter um MBA fora e vou voltar com engenharia, com línguas, né? Isso era um pouco o modelo da época, 20 anos atrás, você ter esses skills, né? Só que eu fui para Barcelona, não fui para Madrid, era para ficar 4 semanas, fiquei 1 ano, trabalhei de garçom, administrei apartamento, e eu comecei a fazer uma série de coisas que não estavam no planning, abandonei Berkeley e vim passar o Natal com a família, e aí apareceu a primeira oportunidade que a C&A estava montando um banco com credit card, que chamava IB Bank. E aí, a hora que eu cheguei no Brasil, eu estava com o perfil pronto, falava inglês, falava um pouco italiano, espanhol, tinha uma visão melhor de mundo, e aí comecei na área financeira. E esse sonho de Berkeley ficou na minha cabeça por muito tempo, né? Pô, mas eu não fui lá fazer meus cursos no exterior que eu gostaria. E agora exigiu mais coragem ainda, que eu tinha que convencer minha esposa e meus filhos, né? Primeiro foi convencer a empresa, que eu pedi para sair da empresa, né? Eu já era diretor executivo há um bom tempo. Eles levaram um susto, né? Por que você vai sair da empresa? Não, porque eu tenho um desejo de ficar um tempo fora, né? E eles concordaram e a gente fez um acordo. Eu ia fazer um sabático português. Eu ia ficar fora do Brasil, mas eu ia continuar como diretor da unidade, né? E aí começou essa preparação de convencer minha esposa, que nunca tinha morado fora. Eu tenho passaporte português. E aí eu comecei a me credenciar em algumas escolas que eu gostaria de estudar, mas eu queria olhar o mercado financeiro do futuro, né? Eu tinha ido para a China 2 anos antes, e aí eu fiz uma rotinha de Israel, Índia, China, e com cursos na Suíça, Holanda e Inglaterra. Aí foi um processo longo, 90 dias negociando com a minha esposa, a gente estava morando em Minas, e sair de Minas e fazer um sabático comigo trabalhando, que é um desafio, né? Eu tenho que trabalhar 4, 6 horas a mais do que o Brasil. Os primeiros 3 meses foram muito difíceis para eles, né? Porque amiguinho novo, minha esposa não tinha amigos, o Ricardo viajando, uma hora está no Brasil, uma hora está em Londres, né? Mas depois de 3 meses, eu fiquei bastante grato com essa oportunidade, porque eles começaram a ter uma visão de mundo mais completa, na minha opinião, né? As diferenças de nacionalidade, de língua, os desafios de você se adaptar. Então, que apareceu uma dor no começo, eles carregam até hoje, né? Eles ainda até cultivam os relacionamentos de 5 anos atrás. E, Ricardo, deixa eu explorar um pouco mais. Mudança com a família para o exterior.
Me conta qual que é o playbook que você aprendeu, né? Você tem a ideia, já conta para a esposa, não, estrutura, começa aí devagar, prepara, depois vai direto para os filhos, começa com os filhos, dá o playbook aqui do que você aprendeu para fazer funcionar aí da melhor forma. Olha, minha mulher, ela não vai aparecer aqui não, né? Senão ela diz o seguinte, o Ricardo organiza tudo e depois ele me dá a notícia, né? Então eu preparei a empresa, que eu queria sair, e aí comecei a preparar um ano sabático, quanto eu ia gastar, o que eu ia fazer, né? Plano A e plano B. O plano A era sair da empresa. E o plano B era continuar com a empresa. Isso levou uns 60 dias para eu negociar com a empresa. E aí eu comecei as conversas internas. Quem sabe a gente um dia morar fora do Brasil e as crianças estudarem fora. Você já pensou um dia? Você já pensou um dia a gente poder Lisboa, Roma, Lisboa, Londres, né? E aí ela foi vendo que o teor da conversa, né? Eu comecei em março. E aí em junho eu falei assim, olha, eu já estou com as passagens prontas, já negociei com a empresa. E aí bateu o frio na barriga. Aí minha mulher sempre firme, não, vamos embora, me preocupam as crianças, né? Mas quando a gente chega lá, a gente vê que na prática, elas que se adaptam mais rápido. A gente é que tem vários bloqueios, né? Mas foi muito legal, assim, como experiência, eu recomendo. Eu vou fazer de novo, já estou me preparando para daqui a alguns anos ir para a Itália ficar um tempo lá. Aí as crianças não sei se vão dessa vez, mas a gente vai de novo. E Ricardo, nesse período de transformação, puxa, você constrói a tua carreira no mercado financeiro, se torna CEO de um banco. Me conta um pouco mais, o que mudou no mercado financeiro de quando você começou a tua carreira para os dias de hoje? Quais foram as principais evoluções e transformações que nos fizeram chegar até aqui? Olha, tem uma imagem que eu carrego na memória, quando eu era adolescente, do meu pai. Eu acompanhar meu pai até uma agência do Banco do Brasil, lá perto dos nossos comércios lá, e fazer depósitos em dinheiro. E eu lembro que na carteira dele tinha um cartão de crédito dourado, que era quase um prêmio ter aquilo, né? Eram para poucos clientes ter um cartão de crédito. E quando eu entrei nesse projeto da C&A, que virou Banco IB, 23 anos atrás, era massificar o acesso a crédito. Então, aquilo que era muito restrito a poucos consumidores, era você massificar aquilo, né? Hoje, se eu perguntar na minha casa, talvez a menina que trabalha na minha casa já deve ter 4, 5 cartões de crédito, você também, eu também. Então, esse processo que tem prós e contras, né? Da massificação do crédito, de acesso a ferramentas de crédito mesmo, mudou muito nos últimos anos, né? Aí tiveram algumas medidas do governo do crédito consignado, né? Algumas medidas até educativas por conta do rotativo, mas o acesso ao crédito deixou de ser um privilégio dos bancos e virou do varejo. E eu surfei essa onda, né? Aprendi muito e aprendi com muito bons professores que vieram dos Estados Unidos, do Citibank, né? Já existia essa inteligência de massificação de crédito e isso é o que mudou nesta carreira que eu passei os últimos anos. Agora, a fase que eu estou é numa outra transformação digital, a da mobilidade. E essa é muito interessante também. O que a gente está vendo de tags de carros, de gestão de frotas, né, de você não ter que tirar dinheiro para pagar o transporte, é uma outra onda muito interessante que vai chegar em várias camadas. Então, a digitalização que chegou ao consumo, ela está permeando outras camadas da sociedade e das empresas, né? E aí vem a tecnologia a reboque, né? Eu sou engenheiro, não sou técnico em tecnologia, né? Mas dá para ver esses ciclos de 10, 20 anos, as mudanças que promovem, né? E cada vez mais rápido. E nesses últimos tempos, Ricardo, você viajou bastante buscando referências do que está acontecendo no mundo, incluindo China, Índia. Me conta um pouco assim do que você viu que te chamou a atenção e você falou, puta, isso precisa estar no radar porque em algum momento vai vir para o Brasil. Em 2017, eu fui com um diretor de tecnologia do Grupo Martins estudar marketplace. A gente queria montar um marketplace. E tinham lá o Alibaba,
tinha uns ícones chineses, né? E a gente foi para uma comissão grande aqui de brasileiros, investidores também. E ao descer do aeroporto, eu já me deparei com os QR Codes. E andando na rua, com os mercados, com os restaurantes, com o mendigo, com QR Code. E aquilo chamou muita atenção, né? E no final da viagem, eu passei por uma situação inusitada. A gente queria comer algo ocidental e fomos ao Pizza Hut. E na hora de pagar a conta, eu saquei um cartão de crédito, a atendente levou um susto e chamou a gerente da pizzaria e depois chamou uma outra pessoa. E eles ficaram assustados com o cartão de crédito, né? Falei, vai ver que não aceita essa bandeira. E falei pro meu amigo, puxa outra bandeira. E daqui a pouco tinham 4 pessoas para nos atender, trouxeram uma máquina desse tamanho, parecia uma caixa de sapato, ligaram na tomada e olha, foi um parto para fazer a transação. Eles não sabem mais o que é cartão de Como crédito. assim você não tem o WeChat, né? E eu cheguei no Brasil, eu fiquei muito assustado, eu falei, se esse meio de pagamento chegar no Brasil, vai ser uma transformação radical. E fui para a Índia, vi o mesmo fenômeno através da telefonia. Meses depois, eu li uma reportagem que o Banco Central estuda implantar o Pix, que é o nosso QR Code. E aí tinham várias dúvidas se esse sistema ia pegar no mercado financeiro ou não. Eu falei, gente, se é o que os BRICS estão fazendo, é para ontem. E aí está aí o fenômeno que é o Pix, né? Então, eu acho que essa parte do marketplace, da digitalização no meio de pagamento, foi o mais assustador, num retrovisor de 3 anos, né, só, mas que chegou aqui no Brasil e virou uma febre, né? Você se envolve com as histórias, experiências e aprendizados que eu compartilho aqui em cada episódio? Então pense no efeito transformador dessas lições aplicadas na sua equipe. Conheça mais sobre a minha palestra Lugar de Potência acessando o link na descrição do episódio. Não só inspire, mas revolucione o potencial do seu time. E, Ricardo, você é engenheiro, trabalhando no mercado financeiro, né, na carreira. Em que ponto da tua trajetória você percebeu que a liderança era mais sobre pessoas do que sobre números? Quando eu estava numa área muito técnica, né, de gerenciamento de riscos e modelos, etc, etc, mas eu tinha um dia a dia que não era de nerd. Eu tinha uma rede social boa, né, tinha bons amigos, etc, etc. Então eu ficava nessa dúvida, né, que lado da carreira seguir, né? Mas eu era um bom técnico. E aí eu fico prestando sinais, às vezes, no que a vida vai apresentando, e às vezes passa direto, né? E eu tinha um diretor de cartões lá no banco, e ele saiu, pediu demissão, e eu vi que a empresa não repunha aquela vaga. E eu falei, cara, eu acho que isso aqui é uma oportunidade para mim. Mas como que sou eu, Ricardo, liderando 150 vendedores, né? E um dia a porta do presidente estava aberta, eu tomei coragem, cheguei lá e falei, chefe, você vai ter que apostar em mim que eu vou fazer essa aposta na minha carreira, que eu quero sentar onde você está sentado aí, né? Eu acho uma decisão arriscada, mas acertada, né? E aí o pessoal assustou, né? O cara... Quantos anos você tinha? Eu tinha uns 35 anos, né? Já estava bem consolidado na parte de crédito, mas eu queria ser o CEO do banco, né? Mas eu aprendi muito com os relacionamentos, né? Porque no dia a dia, com o time de vendas, você vai vendo o soft skill, né? A sutileza das relações, da negociação, do que você pode falar, o que você não pode falar, né? Para mim foi uma escola, tá com vendedores no dia a dia, né? Porque aí eu fui aprendendo também, né? De como olhar a área de vendas com um olhar mais aprofundado, de visitar junto, entender o body language, né? Então, a partir daí que eu comecei a trilhar para um caminho mais de liderança mesmo. E ao longo desse caminho, o que você aprendeu sobre lidar com membros da equipe que muitas vezes são resistentes à mudança ou à inovação? Então, às vezes esse sentimento está na gente também, né? Porque às vezes... E aí, quanto mais a gente sobe, mais arriscado fica de você querer arriscar pouco, né? Então, o que eu costumo fazer é colocar
gente diferente na sala, né? E aí aqueles que querem mudar e aqueles que não querem mudar, para ver onde é que estão os contrapontos, né? Então, você fala de transformação digital no sistema financeiro, agora é mais fácil essa conversa, mas anos atrás era arriscar demais, né? E agora estou num setor que é mega agressivo em transformação digital. Mas a experiência também, o cabelo branco é importante. Então, eu tento combinar as tribos e num processo de chegar na melhor solução. Porque talvez o disruptivo não seja a melhor saída, mas ficar onde está também não, né? E aí tem muito que as gerações elas podem se complementar aí, né? Eu tenho vários diretores sênior, são coaching de aprendizes, etc, né? E dentro dessa dinâmica, Ricardo, o que hoje, na tua visão, separa um bom líder de um líder excepcional? Eu acho que escutar, viu? Escutar é importantíssimo, porque às vezes a gente só escuta a nossa voz. Às vezes a gente quer falar para nós mesmos, né? E o escutar, não só o dia a dia do trabalho, mas também escutar a vida pessoal de quem está do seu lado, de um diretor, de um par, vai trazer uma série de insights, né? Quem sabe da história da pessoa, de onde ela veio, o que ela formou ou não, né? Eu costumo gastar mais tempo ouvindo do que falando, né? Para mim, você falou de uma pessoa um pouco mais discreta. Eu estou sempre fazendo exercício de entender, né? De capturar as mensagens, de ver como é que eu posso ajudar também. E uma coisa que me chama a atenção na tua experiência, Ricardo, é que você trabalhou tanto em empresas corporate como em empresas familiares. O que muda de habilidade necessária quando você vai para uma empresa corporate ou numa empresa familiar? Engraçado, quando eu estava no IMD, fazendo um curso lá na Suíça, eu fiz um curso de 10 dias de senior executives para gestão. E tinham várias matérias diferentes lá, né? E uma delas era saber, eu não lembro o nome da matéria específica, mas você tinha que colocar num tabuleiro a sua empresa. E você identificar o seu campo de atuação e de influência, né? Isso me chamou bastante atenção para ver como é que você usa suas relações para cima, para baixo e para o lado, né? Então, os interesses de CEOs ou vice-presidentes é diferente de donos, né? Mas eles são legítimos. Às vezes é o fundador da empresa, é o filho do fundador da empresa, né? Então, e fazer esse depara para o mundo executivo não é fácil, né? Você pegar alguém que está ali há 50, 60 anos, né? Montando tijolinho a tijolinho com jovens recém-chegados, né? Mas a dinâmica da amarração e do entendimento dos objetivos ela é muito similar, né? Agora, quando você está falando com donos, tem outras peculiaridades, né? Da família, da história, do sofrimento, do que foi deixado para trás para chegar até ali. Você tem que tomar muito cuidado, porque são valores, né, muito importantes da família, né? Eu acho que aí eu tive bastante êxito por conta da minha história também. Porque por muitos anos eu estava do lado do empregador. Eu via o sofrimento dos meus pais construindo, meus avós construindo, né? Então, recentemente fiquei 14 anos lá no Grupo Martins. Eu conseguia ver a história do fundador lá na minha família também, né? Os desafios de chegar lá. Um pouco de empatia, né? E dentro dessa dinâmica, teve momentos onde você duvidou da tua própria capacidade como líder? Como é que você lidava com esses momentos? Sempre, né? Sempre a gente se questiona, pô, mas é bom, né? Para baixar um pouquinho o ego, né? Mas quando você está numa empresa de donos, você não é o dono. Simples assim, né? Mas não quer dizer que você não pode propor, você não pode mostrar algo diferente, você não pode ter visões diferentes, né? Então, eu não desisto fácil das ideias, né? Mas também entendo que tem que fazer um depara, né, de um executivo para o empresário, né? Tem que insistir, persistir, e tem hora que não dá para você cortar caminho. É um processo de convencimento e entendimento, né?
se aquilo é melhor para a empresa, se aquilo é melhor para a família, né? Não é trivial, e tem muitas empresas familiares bem-sucedidas no Brasil, né? Mas que poderiam estar muito maiores em seus grupos, né? Eu acho que tem uma onda interessante dos conselhos familiares que está acontecendo agora, que eu acho muito, muito rico. Trazer a informação de quem vem de fora, quem foi um executivo numa outra empresa, para ajudar as famílias também, né? Porque às vezes elas não sabem o caminho de abrir capital, de buscar capital funding, de internacionalizar. Eu acho importante. E dentro dessa dinâmica, Ricardo, a hora que você olha aqui sobre essa construção, você teve uma mudança recente de cadeira, onde você assumiu como CEO da Caixa Pré-Pagos. Com toda a tua experiência, qual que foi teu plano de chegada ali? Você faz aquele plano de 90 dias? Conta um pouco do framework aqui para chegar num novo desafio. Esse desafio, eu gosto de desafios, mas esse é interessante. Eu tenho 3 chefes, 3 sócios, né? O Grupo VR, o Sem Parar, que é da Corpay, uma empresa americana, e a Caixa Econômica, né? São 3 chefes bem distintos, né? Então, os primeiros 60 dias foi para entender a dinâmica dos sócios, né? Cada um aporta algo diferente. E aí eu construí um roadmap para os próximos 5 e 10 anos, né? Agora, tudo isso tem que respeitar as culturas, né? Numa cultura conservadora não adianta eu colocar metas digitais agressivas, né? Ou numa empresa americana tentar não olhar para fora do Brasil também. Então, esse olhar da cultura, do comportamento também dos líderes, né? Foi o meu laboratório de 60 dias. Eu estou agora a 180 dias e agora já estou olhando 3 anos à frente. Mas dentro desse espectro de negócio, eu estou olhando mais a transformação da mobilidade no Brasil. E aí esse negócio é de bilhões de dólares no Brasil, né? O que a gente está vendo hoje de free flow, de você não ter mais que parar nas catracas para pagar pedágio, de inteligência colocada em frotas de empresas, né? Toda essa digitalização é um negócio muito grande, muito grande. Até da pessoa que pega o metrô, né, a você monitorar toda a sua frota em real time. Eu acho que é a próxima fronteira do meio de pagamento com a transformação digital em massa, né, que é muito grande no Brasil, com toda essa complexidade logística, né, nesse país, né. O que é referência no mundo que você está observando que deve chegar para o Brasil? Então, a Sem Parar, que é da Corpay, é líder em B2B payments, né? Então a gente está no estado da arte. Acontece que o Brasil é muito heterogêneo, né? Então ainda o que tem em São Paulo não está no Brasil todo, né? O percentual de rodovias com tags ou de shopping centers com cancelas automáticas é muito pouco ainda no Brasil. Então ainda no mínimo 5 anos para você massificar isso, né? Agora, o atrito do pagamento para a mobilidade ele vai reduzir a quase zero, né? Sem você ter que abrir a carteira. Então, o que está chegando é o seu carro, né? Virar quase o meio de pagamento. Você vai cadastrar seu carro e você vai ter essas transações. O carro que eu falo é o seu carro próprio, o carro da sua empresa, a sua frota, etc, etc, né? E durante essa transição, Ricardo, ao sair da posição que você estava lá de CEO do Tribanco, você decidiu fazer o Caminho de Santiago. Me conta mais, como que nasceu esse desejo, da onde que isso veio aí desde o início? Quando morei na Espanha, em Barcelona, lá, com 20 anos atrás, eu conheci uns amigos que fizeram o caminho, né? A gente morava junto em Barcelona e eles fizeram o caminho. Eu não sabia exatamente o que era, mas fiquei com aquilo na cabeça. E sempre pesquisava um pouco e daqui a pouco um amigo ia. E, na verdade, é uma viagem consigo mesmo, né? Você vai... Conta um pouco, talvez, para os nossos ouvintes, o que é o Caminho de Santiago, para quem não conhece. Ótimo. Santiago de Compostela está no norte da Espanha, né? É o caminho que Tiago fez, né? Lá da França até onde eles achavam que era o fim do mundo,
né, que depois da Espanha tinha o oceano e que acabava o mundo, então era um caminho de peregrinação. E isso começaram a ter várias vertentes de peregrinação. Como existe para Roma, para Fátima, para Nossa Senhora Aparecida aqui. E esse caminho, na época feudal, ele começou a ter várias rotas. A rota portuguesa, a rota espanhola, né? Mas a rota original é do sul da França. É um caminho de fé, é um caminho de reflexão, que hoje muita vibe turística, né, de você massificar isso, mas é um caminho espiritual muito relevante no mundo, é o quarto do mundo, né? Só perde para Jerusalém, Fátima e Roma. E é muito legal porque, independente do caminho que você escolha, a natureza é fantástica. Então, eu estava em transição do Tribanco aí para a Caixa Pré-Pagos e aí eu consegui 15 dias. Eu fiz a conta. Quanto que o Ricardo consegue caminhar? 20 e poucos quilômetros. Então eu fiz um trajeto de 200 quilômetros da cidade do Porto até Santiago, né? E aí, cara, você se deixa um acaso, porque um dia chove, outro dia você consegue comer, outro dia tem uma bolha. Eu achei que no segundo dia eu ia ter que parar a viagem, né? Porque eu fui caminhar na areia e tive uns problemas com bolhas no pé. Mas aí você vai conhecendo muita gente e aí eles vão te dando dicas, né? Tem muitos peregrinos do mundo inteiro, muita gente acima de 70 anos, forte, né? Puxando você, né? Para um ritmo. É uma experiência fantástica. Agora a próxima vai ser de 300 quilômetros, quero sair perto da França de novo. E num lugar como esse, imagino que você vai esbarrando com muita gente diferente, muita gente interessante. Teve alguma conversa ou alguma pessoa que te marcou durante esse trajeto? Teve 2 amigos, né? Uma professora de latim de Barcelona e um executivo francês recém-aposentado. Eu andei uns 3 dias, eu não me comunicava com ninguém. Eu falei assim, não, acho que eu não vou conhecer ninguém, né? Deve ser monótono mesmo, né? Deve ser assim o caminho. E daqui a pouco essa espanhola passou na minha frente, andando muito rápido, né? E ela atravessou na minha frente, eu fui pedir uma informação se eu estava no caminho certo, ela me respondeu em espanhol, e dali começamos a caminhar juntos. Ela foi me explicando que ela era professora de latim, e aí a gente começa a fazer uma retrospectiva da vida. E hoje à noite vamos jantar com meu amigo francês, e aí eu conheci o amigo francês também, que estava nessa fase de se aposentar de uma multinacional, e se ia morar na montanha, se ia morar na praia. E aí a gente vai coletando uma série de histórias. Depois conheci um professor de Nova York, mas esses 2 foram são meus amigos até hoje, as mais emblemáticas, né? Como é que as nossas vidas se cruzaram no meio de um caminho, né? E muita coisa parecida na nossa vida. É muito interessante. Eu fico imaginando numa situação como essa, ainda que sejam desconhecidos, como está todo mundo lá buscando algum tipo de reflexão, o nível de abertura que cada um tem para contar sobre a vida e sobre as angústias também é algo que não é comum no dia a dia. Não é. É como se fosse um fórum. O fórum do IPO que a gente participa. Um walking forum. Engraçado, né? Porque a espanhola era bastante experiente e quando ela me encontrou, a primeira pergunta que ela me fez o que você está buscando? Como assim o que eu estou buscando? Não, você veio aqui por algum motivo, né? E aí aqui abre já as conversas, né? O que está acontecendo, por o que você está passando, o que você está refletindo, né? E elas vão sempre nesse mesmo caminho da alta reflexão, né? Então é um ambiente, você nem conhece as pessoas, você já abre a sua vida toda, é muito legal. E como esse processo aí do Caminho de Santiago impactou depois nas tuas decisões profissionais e pessoais aí depois da transição? Eu estava na dúvida se eu voltava para São Paulo ou não, e foi uma decisão que eu tomei durante o caminho, porque eu queria estar perto da minha família, né? E as histórias elas vão se entrelaçando, né? De pessoas que perderam familiares, que ficaram muito tempo longe, e aí eu decidi. Também estava num processo de mudar de carreira, e aí eu decidi combinar ser executivo e ser investidor também de tecnologia,
Hoje eu faço parte do BR Angels, invisto em algumas fintechs também. Então eu fui esticando um pouco o meu olhar para 10 anos à frente nesse caminho. Antes eu estava com essa visão executiva de entregar o mês, entregar o quarter. Eu acho que nesse processo de reflexão eu comecei a olhar minha vida 10, 15 anos à frente. E aí, chegando em São Paulo, fui pensando mais. Eu conversei bastante com o Sérgio Averbach, que você entrevistou tempos atrás aí. E a conversa foi muito boa, né? E ele me indicou alguns coaches, né? Não, conversa com um desses três aqui e o que você se apaixonar vai em frente, né? E foi decisivo também, né? Eu ter conhecido a Rosa como minha coach para tomar algumas decisões. Então, uma série de reflexões que o caminho me proporcionou. Muito legal. E um ponto que chama a atenção de muitos amigos em comum, não só a mim, você é conhecido pela tua capacidade de manter a calma e gerenciar a crise quando tudo parece estar no caos. Como é que é teu processo mental quando estoura alguma bomba? Às vezes, já me deram feedbacks de quando eu estou enfrentando alguma situação complexa, eu me fecho, né? Mas essa forma de me fechar é de tentar manter a calma isolado para achar uma saída, né? Então, a parte da calma, né, de achar os caminhos, né, é para encontrar um ambiente tranquilo para tomada de decisão. Mas também isso pode ser mal compreendido, de que eu estou isolado, né, e que eu não estou no meio da situação. Mas eu costumo manter a calma, sim. É raro eu perder o controle. E como é que tua voz interna fala com você? Uma voz te acelera, te acalma, dá porrada, faz follow-up? Como é? Cara, eu não sei se é o modus engenheiro ligado, mas assim, enquanto eu não acho a solução, eu tô, né, a cabeça não para. E aí é que eu tenho que achar os escapes, o esporte, o tênis, a corrida para desopilar um pouco. Mas eu fico no modus, preciso achar a solução, preciso achar a solução. E aí eu vou testando hipóteses comigo mesmo, né? Então eu não sou aquele de compartilhar só o problema. Eu já venho com algumas soluções, né? E aí é que eu vou testando as melhores hipóteses com várias pessoas. Então, essa calma talvez é de ter refletido bastante sobre alguma situação e já entregar alguma solução junto com o problema, né? Acho que é por isso que o pessoal me vê assim, de não mostrar só onde é que está o problema. E você tem algum ritual ou hábito diário para te colocar nesse modo? Cara, o esporte para mim é fundamental. Esporte de manhã, me dá uma organizada nas coisas, põe os livros na prateleira certa. E eu não sei se acontece com outras pessoas, mas no banho eu tenho uns insights assim, né? Então, todo banho frio da manhã com esporte, 8 horas da manhã eu sou diferente do cara da 8 horas da noite. Eu já estou com as coisas bem mais organizadas. E aí as decisões, isso eu aprendi com um diretor meu lá da Renner, né? Quando eu tinha algo difícil para decidir, e ele falava assim, me dá uma noite de sono. Ele não decidia nada às 6, 7 da noite. Me dá uma noite de sono. E aí a resposta vinha mais elaborada. Então eu fico... Quando o problema ou quando a decisão é importante, eu peço um pouquinho mais de tempo para decidir. Você acha que a busca pelo sucesso e a realização é mais movida pelo medo do fracasso ou o desejo da realização pessoal? Acho que a minha definição de sucesso, de êxito, ela está mudando, viu, Basália? Porque... Como ela era, para onde ela está indo? Eu acho que ela era nos extremos, de ser o melhor, de andar mais rápido, de chegar lá rápido. E eu estou vendo que o sucesso hoje para mim não está no extremo, está no equilíbrio, né? Eu quero mais tempo com a família, eu quero mais tempo com a minha esposa, eu quero também, além de ser um bom executivo, quero ser um bom mentor, né? Eu acho que isso aí vai mudando com o tempo. Então, alguns sonhos que eu tinha eu já realizei, né? E outros também eu vi que não eram tão importantes assim. Então, quando eu vejo... A família faz a gente pensar bastante, né? Então, quando eu vejo meus filhos hoje, as minhas realizações estão mais neles do que na minha própria carreira, né? Então, esse sucesso do equilíbrio que eu estou buscando. E existe alguma lição ou conselho que você gostaria que seus filhos levassem para o futuro? Que você está sempre pensando sobre isso?
que a nossa história, a nossa família é fundamental, né? A gente nunca pode largar, por mais dura, por mais difícil, a nossa história é muito relevante para a gente sempre se lembrar, né? Porque hoje eu estou CEO, amanhã eu não estou, hoje a condição financeira está boa, amanhã pode não estar, amanhã você pode estar precisando de ajuda, mas você estando bem com a tua família, com o teu eu interior, é, te dá uma paz. Para mim funciona assim, né? Eu saber que meus pais batalharam bastante, que eu também batalhei bastante, que eu posso contar com as minhas irmãs, com a minha mãe, com meus tios. Eu acho que a família, eu sempre gosto de falar para eles que é relevante. E quando você olha para a estrutura que hoje você consegue dar para os seus filhos, eles conseguem naturalmente ter uma vida mais confortável do que você teve. Com certeza. Como é preparar eles agora para um mundo partindo de uma base diferente? É muito difícil. É muito difícil, porque a gente quer dar tudo, a gente quer mimar, mas eu acabo sendo um pouquinho mais duro que a Renata, mas eu tento dar umas mensagens, né, de se organizar, de se esforçar, né? O meu filho, por exemplo, é muito bom em matemática também, e aí ele acaba ele acha que é um talento, mas tem que ter disciplina também, né? E aí no futebol ele acha que é igual, que vai ter talento também, mas ele vê que precisa de disciplina, né? Então eu tento trazer essa parte da humildade, né? Sempre, e aprender e se esforçar, porque uma hora você pode estar muito bom em alguma coisa, mas você vai precisar aprender outra. Você está sempre com o pé no chão. O que você tem mais orgulho do que está escrito no seu currículo até hoje? O que eu tenho mais orgulho, mas que me deu mais dor de barriga, foi ter mudado de profissão. Naquela época né, eu recebi muitas críticas. Você é louco. De largar a engenharia para ir para o mercado financeiro. Né? Eu fui muito criticado. Né? Não pela minha família, né? Até por algumas pessoas, né? Porque era uma mudança importante, né? Com quase 30 anos de idade. Né? Só que essa provocação é que me fez ir em frente. Eu falei, não, eu vou sair daqui, eu vou chegar lá rápido. E aí eu parece meio maluco, mas eu fiz. Botei no Excel e tudo. Eu falei assim, não, eu vou fazer este passo em X anos, esse. E eu planejei 10 anos da carreira. E aí eu cheguei onde eu queria ter chegado, né? Então acho que esse é um pouco o arriscar, né? Mesmo contra a maré, mas colocar com segurança os pontos que você quer chegar, acho que é o que eu mais me orgulho. Né? Eu cheguei até antes. Eu tinha colocado alguns planos, cheguei antes. Né? Muito esforçado, trabalhei demais até. Hoje eu dosaria um pouquinho mais com a família, mas valeu a pena. E me conta mais, o que são as etapas importantes, talvez com quem agora está nos escutando? Pô, como é que eu desenho o meu plano? O que você dá de dicas aqui? Aí agora, teu método engenheiro, mais a tua experiência de quem já viveu o plano. Eu acho que tem que pensar o seguinte, acaba passando por um plano financeiro também, né? De qual é o tamanho do seu sonho, o que você deseja, né? Como 20, 30 anos, né? E aí começar a desenhar alguns caminhos. Então, eu começava a perceber que para chegar ao topo no mundo corporativo, o topo é vice-presidência, diretoria, eu precisaria de 10 a 15 anos. Para ser o CEO, né, eu precisaria um pouco mais, 20 anos. Aí eu começava a identificar padrões que encurtavam isso. Então, eu começava a estudar, ou dentro da companhia ou fora, habilidades que fizeram as pessoas chegarem antes, né? De forma clara, justa, competente, né? Então, a minha capacidade técnica, ela era insuficiente. Eu tinha que ser um bom comunicador. Eu tinha que ser um bom articulador. Eu precisaria estar perto das decisões, né? Então, eu já com 2 anos de empresa, já começava, entendendo o ambiente corporativo, já começava a olhar, bom, se eu quero ser diretor dessa área, o que esses diretores fizeram para chegar lá, de onde eles vieram, o que eles conhecem, etc, etc. Né? E aí eu fui criando, dentro desse mapa dessas empresas, os próximos passos. Né? Aí tem passos mais arriscados, que é trocar de empresa ou trocar de setor, né? Mas eu tinha um plano bem montado de cargos, né, e cadeiras a ocupar
entre 10 e 15 anos, né? Então, naquela época, eu queria ser CEO com 50 anos, por exemplo, e eu consegui com 45. E, Ricardo, agora com a tua experiência, você falou muito de aceleradores. Quais você considera que são os principais aceleradores de carreira? Você já falou de comunicação, articulação, o que mais você deixa aqui de mensagem? Uma coisa que eu fui perceber depois, que eu acho que é uma boa dica para quem está ouvindo aí, ainda mais casado com uma artista, que é a minha esposa, é que você tem que andar e perceber grupos diferentes do seu. Porque ali podem estar insights e comportamentos que você não está repetindo ou fazendo, né? Então a espontaneidade, a criatividade, né? Até a tomada de riscos, elas não estão às vezes em alguns grupos. Por exemplo, você não vai ver grupos financeiros mega agressivos, descontraídos, né? É perfil, né? Se você vai para o grupo do marketing, ali estão as pessoas mais criativas, despojadas, né? Então, como eu tinha muitos grupos de amigos, relacionamentos ecléticos, principalmente por ter morado fora, eu acho que isso foi me ajudando a ter outras visões de mundo, né? E aí pegando o que é melhor aqui, melhor ali. Mas a minha mulher me ajudou muito. Eu era muito quadrado. Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. E, Ricardo, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? É uma pergunta simples, mas para mim traz bastante informação. Eu pergunto para a pessoa o que ela conhece da minha empresa. É simples, mas assim, para um candidato, ela tem que ter, para dar uma boa resposta, na minha opinião, ela tem que ter entendido o que é a empresa, o que esse setor está fazendo, quais são os concorrentes, né? E ter tido, pelo menos, a iniciativa de pesquisar as respostas, né? Então, eu já vi várias situações, né, de candidatos muito bem preparados sobre o setor como um todo, né, que me deram informações até que eu não tinha, né? E outros que foram uma entrevista como se fosse um bate-papo informal, né? Sem mostrar o interesse genuíno da vaga ou do setor, etc, etc. Então, eu abro a conversa com essa pergunta. O que você conhece sobre o meu negócio? E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Que fica procrastinando. Eu tenho dificuldade com isso, né? Acho que assim, uma intempérie, alguma situação assim, mas a procrastinação, acho que o mundo corporativo ele não é um bom comportamento. E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Desse ponto que eu te falei, que às vezes numa situação complexa eu me fecho um pouco para achar as saídas, né? E aí parece que eu estou um pouco isolado tá muito calmo, muito quieto, né? O Ricardo não está... E na verdade não é algo que eu tenho que estar sempre atento, né? Que parece que eu estou sendo um pouco restritivo. E o que você gostaria de perguntar para o Baza, Headhunter? Uma coisa que eu tenho, até vi também esses dias num dos seus podcasts, né? Eu acho que está tendo uma mudança no mercado de trabalho, né? Que os cabelos brancos eles estão voltando a ter uma voz importante, né? Como é que você está vendo isso? Eu vejo lá na empresa, tenho 4 gerações trabalhando comigo, né? E todas são fundamentais. Como é que você está vendo essa transformação no mercado de trabalho, né? Senhores de 60 anos andando de All-Star? Não, ótima a tua pergunta, e acho que tem muitos recortes para a gente trazer aqui para entender esse contexto. Acho que primeiro ponto, a gente aqui no Brasil, historicamente, a gente sempre foi muito ruim de dar um caminho de carreira para as pessoas de mais idade. E por alguns motivos. Primeiro que a demografia do Brasil, por muito tempo, foram de muitas pessoas jovens. Então, com isso, você tinha uma oferta muito maior, você tinha aquela dizendo, Brasil, país do futuro, e aí com isso, puxa, eu quero pessoas para ficar, para construir na empresa, e criou-se de alguma forma um ideal que, puxa, eu tenho que contratar pessoas jovens para crescer, para desenvolver, e isso ficou muito forte. O segundo elemento é que no Brasil ainda poucas empresas têm uma boa, um bom desenho de carreira em Y. Aqui no Brasil, por muito tempo, puxa, se você não se tornou líder até
30 e poucos anos, antes dos 40, puxa, será que essa pessoa conseguiu se encaixar na carreira? O que é uma baita de uma bobagem, né? Muitas vezes você perde um ótimo técnico para ganhar um péssimo gestor, né? Nas empresas americanas, muitas vezes você tem um técnico que ganha mais do que o gestor dele, porque o impacto que ele causa ali na estrutura com as entregas dele é muito maior. Então, acho que tem esse elemento. Depois, quando o mercado de trabalho foi concebido no início do século passado, a expectativa de vida era, puxa, ninguém ia passar quase praticamente dos 60, né? Ou dos 50 anos se fosse para o início do século. Então, automaticamente, você tinha aquele conceito de pessoas se aposentando ali com 45, 50 anos, depois subiu para 60 anos de idade. Então, quanto mais próximo você se aproximava da idade de aposentadoria, mais o mercado já te via como aposentado, que isso também é uma grande bobagem. Hoje, nos dias de hoje, é estimado que a gente vai ter pelo menos 100 anos de vida útil. A gente vai ter de 4 a 6 carreiras ao longo da vida. E à medida que a gente vai mudando de carreira, com a nossa experiência, com a nossa energia, com a nossa idade, a gente deveria também se adaptando com o que a gente mais consegue entregar. Se eu quiser, com 60 anos de idade, disputar em velocidade com um jovem, isso é uma grande chance de eu não estar no melhor jogo para mim. Agora, se eu for jogar um jogo de escuta, de reflexão, poxa, daqui eu posso levar vantagem. Então, acho que o Arthur Brooks fala muito sobre isso, de como que a gente usa a inteligência da fase de vida que nós estamos. E aí, com isso também, você começa a ganhar força, os movimentos, da mesma forma como você tem movimentos de outros recortes de diversidade, alguns grupos, né, o Great Talent, né, que vem se falando muito de, puxa, como é que você dá espaço e coloca essa dinâmica. Só que quando a gente fala disso, não é só o mundo executivo, né? É interessante que, conversando com um amigo que é um vice-presidente de RH de uma grande empresa que tem um atendimento ao público bastante grande, eu não vou citar o nome que ele não me deu permissão aqui, mas foi muito interessante que eles fizeram um experimento de contratar pessoas de mais idade e para esses atendimentos. E ali naquele momento ele falou, puxa, mas a gente vai contratar pessoas, será que isso vai aumentar o custo da empresa porque vai ter mais, seja gasto com plano de saúde ou as pessoas vão faltar no trabalho? E aí, acho que a primeira conclusão que eles tiveram depois da experiência, o custo com plano de saúde é igual, não tem diferença, pelo menos na dinâmica deles, e o índice de absenteísmo dessa turma era menor do que dos jovens. E o outro elemento que foi fundamental, como era uma área de atendimento, quando você chega bravo ali para resolver uma situação, você tem uma predisposição muito maior para gritar com um jovem do que gritar com alguém de 60 anos, né? Pelo menos alguém que tem um mínimo de respeito, pensa um pouquinho ali. Deveria, né? Deveria. Então isso trouxe até assim, uma série de benefícios. Eu vejo o varejo agora olhando também, puxa, com mais oportunidades, né? Porque não estamos falando só do mundo executivo, estamos falando de maneira geral aqui. Então eu vejo uma evolução importante. Mas a grande verdade é que ainda existe um caminho muito importante para a gente continuar evoluindo dentro dessa dinâmica aqui. E principalmente, acho que quando a gente fala hoje de um mundo altamente competitivo, onde você não pode desperdiçar nenhum cérebro da organização, é aí onde você começa a ver a diferença que faz você ter na diversidade também muitas gerações. E aí está a habilidade do líder de como eu consigo fazer para que essas 4 ou 5 gerações, em alguns casos, consigam trabalhar de forma que você extrai o melhor de cada um. Porque também não adianta a gente achar que é só contratar gente diferente e colocar lá que sozinhos eles vão se entender. Não, pelo contrário, a chance é de dar porrada. Agora, puxa, aí entra o trabalho do líder, como é que você vai encaixando as pessoas dentro de cada ambiente, dentro da cultura da empresa. Excelente resposta. Eu tenho alguns casos, até na empresa que eu estou agora, nitidamente essas pessoas mais experientes são aglutinadores. Eles vão, né, com a experiência que já tem de vida, né, achando as respostas que atendem a grupos e tentando intermediar uma comunicação mais construtiva, né? Eu estou me divertindo bastante. Um dia eu vou chegar, não cheguei lá ainda. E, Ricardo, chegamos agora no momento, dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Eu conto tudo.
Eu fico fazendo contas. Conta? Como assim? Contas. Assim, quantas horas vai demorar para chegar a tal coisa? Ou quantos livros eu já li? Eu tenho uma mania de fazer contagens. Tá sempre calculando. E qual a maior situação engraçada, perrengue que você já passou no mundo corporativo? Eu tive um plano nesse ombro aqui, eu tive que operar ele, né? Eu tive uma luxação, eu tive que operar fazendo esporte. E aí eu tive que usar uma tipóia por muito tempo e eu trabalhava de terno e gravata. Então imagina você ficar 3 meses assim, uma tipóia, eu tinha que botar terno e gravata, então eu tinha que acordar meia hora antes só para eu botar terno, etc. E eu morava ali na Ministro, perto da Paulista, o banco era na Paulista. E um desses dias eu acordei atrasado e eu esqueci de pôr o cinto, né? E aí eu estava na minha mesa, né? Me chamaram para uma reunião rápida e eu com o braço todo... A minha calça caiu no meio do escritório. Lembrei dessa agora. E eu não sabia se eu segurava o braço, eu puxava a calça. e tinha uma central de atendimento na minha frente, todo mundo vendo de cueca. Muito boa essa história. E Ricardo, caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação, ambiente pode te jogar que você brilha? Eu gosto de resolver um abacaxi. Turnaround, gestão de crise, eu gosto de problema. Acho que ali, essa questão de achar soluções, de concatenar saídas, eu gosto. Eu não gosto de muito mar calmo, não. Eu gosto de mar revolto. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para ter sucesso. Falar pouco que ouvi bem. Ouvi bastante. E o que você aprendeu nesses últimos 12 meses, seja em conhecimentos ou habilidades? Eu tô aprendendo a lutar o Muay Thai com a minha esposa agora. Muito legal. A gente tá fazendo aulas pela manhã, a gente tá fazendo umas lutinhas. É algo que eu nunca tinha feito, artes marciais. Ainda mais com a família, fica divertido. E deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado e se desenvolve? Bom, o WhatsApp, eu tenho 3 clippings do mercado financeiro, que chega às 6, 7 da manhã, eu já estou atualizado das principais notícias. Redes sociais eu uso bastante, assinaturas de jornais, então acho que 8 horas da manhã eu já li praticamente tudo. Mas eu sou bastante curioso, né? No Google, no YouTube, leio bastante, tenho 4 livros hoje na minha cabeceira. Então, redes sociais, jornais, etc., do digital eu investigo bastante. O IPO, nossos amigos do IPO, trazem bastante informação diferente, por isso que é bom estar num grupo heterogêneo, né? Porque às vezes alguém traz algo da medicina, algo de marketing, algo de tecnologia. É também uma fonte interessante de inspiração e até quebrar barreiras, né? E me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa. Olha, tem um amigo que eu acabei de conhecer. Na verdade, ele é um dos meus chefes, mas assim, eu estou gostando de trabalhar com ele, que é o Carlos Gazaf, que é o CEO do Sem Parar. Ele é IPOer também. Tem um outro amigo que chama Eduardo Abreu, vice-presidente da Visa, um cara fantástico, né? Gente boa, humano, mega competente. E um que é bem conhecido no mercado financeiro, que chama Eduardo Gouveia. Não sei se você o conhece. Já entrevistamos aqui. É bom que você deu essa indicação, que aí já tem aqui também a entrevista. Já vou fazer uma propaganda aqui. O Gouveia, amigão aqui, uma figura, uma pessoa fantástica também. Ele é muito bom, gosto muito dele, gente boa. E, Ricardo, uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui. O que é felicidade para você? Felicidade para mim é equilíbrio. Como eu falei, não são os extremos, é o equilíbrio. É a saúde, é a religião, o contato com a família, é ganhar um dinheiro, é viajar, né? É no equilíbrio que eu fico mais feliz, né? Os extremos me deixam cansado, às vezes estressado, etc., né? E buscar o equilíbrio não é fácil, né? Porque é gestão de tempo, é gestão de prioridades, né?
Mas é no equilíbrio que eu fico feliz. Muito bom. Ricardo, antes de você ir embora, tem um presente aqui para você, um óculos da Lacoste, a Marchon, que você conhece bem, o nosso amigo. Meu amigo Marcelo. Marcelo Kitsuda aqui. Obrigado. Eles estão sempre com a gente, dão aquela stalkeada no perfil ali do convidado, falaram, manda esse pro Ricardo que vai dar certo. Ele já sabe meu gosto. Nosso grande amigo aqui. Obrigado. E mais um presente para você também, olha só, da Aramis, nosso amigo também, Richard Stade aqui. Puxa, agora quem vem aqui sai cheio de presentes sempre aqui, ó. Obrigado. Dentro dessa dinâmica aqui. O Richard do Grupo Aramis aí, tem a Urban Performance na dinâmica também, prepararam um super presente para você. Muito obrigado. E antes da gente fechar aqui, Ricardo, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? Eu sou o CEO da Caixa Pré-Pagos hoje, né? Dessa joint venture da VR Sem Parar e Caixa. Estou aí no LinkedIn, quem quiser consultar meu perfil. Também estou no BR Angels, faço alguns investimentos ali em tecnologia, meios de pagamento. No Clube Inglês, fazendo esporte aqui em São Paulo, se alguém joga tênis, estou por aí. E viajando bastante. Talvez a gente se encontre em algum aeroporto. Muito bom. Ricardo, poxa, adorei. Tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações, muitos insights, muitas lições. Aliás, quem está nos escutando já aproveita para compartilhar esse episódio, que tem muita coisa bacana. E mais uma vez, muito obrigado mesmo, Ricardo, por abrir tua agenda para estar aqui comigo. Isso, eu que agradeço. E você sabe disso, né? Mas é bom, óbvio para você ser dito, você é uma referência hoje. Tem muita gente que te segue, né? E tem muita lição importante que você transmite. Obrigado pelo papel que você exerce pra gente. Obrigado, Ricardo. Valeu. Este podcast foi editado por Felipe Mux.